Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias, clubista na área e eu preciso checar se o microfone está ligado. Está. Seguinte, eu não sei onde você está vendo esta jossa, eu sempre falo isso, né? O Polêmicas Vazias Clubista, ele pode pingar aí de surpresa em qualquer lugar. Pode ser no EI Plus, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, enfim. Então, onde você está, muito obrigado, tá? Pela parceria de sempre. E aí, onde tem que curtir, você curte. Onde tem que se inscrever, você se inscreve. Onde tem que dar o like, você dá o like. Onde tem que assinar, você assina. Porque, lembremos, está voltando a Liga dos Campeões da Europa. E o EI Plus é a melhor experiência possível para você ter a Champions em qualquer lugar. Seja nessa temporada, seja na próxima, quando as coisas voltarem ao novo normal, né? Então é isso aí. Vamos lá. Vinícius Júnior ou Rodrigo? Quem joga mais bola no Real Madrid? Mas na verdade, esse Polêmicas Vazias aqui, clubista, poderia ser um Polêmicas Vazias geral, porque ele tem duas leituras. Vamos lá. Na carreira, a gente tá falando de um Rodrigo que começou depois e tem menos jogos na carreira. Não é muito, mas é um número relevante. E em termos de minutagem, também, porque no contexto que o Vinícius Júnior surgiu, praticamente já vendido para o Real Madrid, ele acabou ganhando minutos muito rápido no time do Flamengo, que também estava, entre aspas, numa crise de identidade, procurando ali um grande talento, querendo apostar numa grande figura, e aí uma figura feita em casa, que teria um tempo contado de clube, né? Então, ó, vamos botar o moleque para jogar. Então, no final das contas, se a gente olhar, o Vinícius Júnior, ele tem quase 1000 minutos a mais do que o Rodrigo. Por mais que ele tenha aí uns 40 partidas a mais. Só que em termos de minutos, o espaço ele é ainda maior, porque o Vinícius Júnior ele foi mais vezes titular, ele começou a ser usado mais cedo. Lembremos que ele sai do Flamengo como artilheiro do Flamengo e até então o principal jogador do time naquele momento, em 2018. Coisa que o Rodrigo demorou bem mais a acontecer no Santos, até porque os companheiros que o Rodrigo tinha como time, talvez fosse um time mais frágil, então o conjunto do Santos talvez fosse um conjunto com algumas fragilidades, por mais que o Santos tenha até competido, mesmo tendo menos dinheiro, menos investimento do que aquele Flamengo, que ainda não era o de 2019, né? O Flamengo poderoso que ganhou tudo, mas já era um Flamengo rico, já era um Flamengo fazendo contratações importantes, já era um Flamengo com peças importantes e com um elenco bem melhor do que o Santos, onde o Rodrigo surgiu. Então é compreensível que o Rodrigo tenha menos minutos que o Vinícius Júnior. Mas vamos a uma análise geral. Rodrigo, na carreira, tem num total 106 jogos e 26 gols, beleza? Para um cara que, assim, não é um 9 e é um garoto, são números bons de um cara que finaliza, que pisa na área, que chega, que em algum momento, lembremos, pegou até algum protagonismo no Santos, é verdade. Mas aí depois, acho que quando o Rodrigo estava pronto para deslanchar no Santos, veio a venda pro Real e aí tinha o Sampaoli naquela, meu irmão, quando é que ele vai embora? Ele vai embora agora? Ele não vai embora agora? E aí até no início do trabalho do Sampaoli, ele ficava na dúvida, eu uso ou não uso? Eu uso ele como titular ou não uso? Porque, pô, tô montando o time em função do moleque que vai já embora. Então, assim, era compreensível até, né, que ficasse essa, joga, não joga, joga, não joga, e no final das contas até jogou, mas foi embora na metade do ano, né? O Vinícius Júnior tem 141 jogos na carreira, num total de jogos profissionais oficiais, e 27 gols. A gente tá falando de um universo aí de 35 jogos a mais e só um gol a mais, né? O Vinícius Júnior tem 35 jogos a mais que o Rodrigo e um gol a mais só. Isso sem contar, e se a gente for jogar em minutos, então, né? Você tem 1000 minutos a mais de diferença e um gol só de diferença no total. Isso vai impactar muito nas assistências, porque o Rodrigo, e aí eu tô contando, tá? Eu vou contar esses 1000 minutos de diferença para você ver como uma coisa ainda mais impactante. Os gols eu tô contando o geral, mas a minutagem eu vou contar só nos campeonatos relevantes. E aí a gente tá contando aqui Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Espanhol, Champions e tal. Então, nesses campeonatos relevantes, você vai ter uma diferença pequena de gols do Rodrigo pro Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tem mais gols, é verdade, e bem mais assistências, né? O Rodrigo tem 7 assistências nessas competições tidas grandes e relevantes. Aí eu tô excluindo, repito, o Campeonato Paulista da história aqui e o Campeonato Carioca. E o Rodrigo vai ter menos assistências, o Vinícius Júnior vai bater já 21 assistências na carreira, nesse estofo grande, e o Rodrigo só 7. Em gols, a coisa já é bem mais parelha. Em gols, você vai ter 19 para o Rodrigo e 22 para o Vinícius Júnior. Então você já vê que a
briga ela é bem mais próxima nesse recorte mais pesado, né, de competições maiores e mais importantes. Então, num geral, eu diria que o Rodrigo ele é mais jogador do que o Vinícius Júnior, e mesmo com menos minutos, com menos jogos, tendo começado mais cedo, você vê que os números eles são muito próximos, né, principalmente com relação a gols, porque aí entra a minha questão. O Rodrigo é um jogador mais maduro na tomada de decisão, e que se a gente for olhar o mapa de ação do Rodrigo ao longo da carreira, você vai ver um Rodrigo que joga muito pelo lado direito, mas cai muito por dentro. Muito por dentro. Ele tem muita facilidade de jogar ali, volta e meia cai pelo lado esquerdo. Menos, mas cai. E na temporada, se a gente pegar no Real Madrid, a gente vai ver um pouco desse desenho. O Rodrigo pelo lado direito, muito preenchido, mas caindo bem pelo meio e às vezes até pisando na área. O Vinícius Júnior preenche o lado esquerdo muito e cai muito pouco por dentro. E também não atua tanto do outro lado. Então, o Vinícius Júnior, ele entrega menos variação de função dentro do campo. O Rodrigo, ele tem mais facilidade de jogar dos dois lados e de eventualmente flutuar por dentro, para trabalhar com menos espaço. O Vinícius Júnior precisa muito da jogada em velocidade. Então, num geral, e eu sempre defendi isso, eu acho o Rodrigo mais jogador que o Vinícius. Eu acho que ele finaliza melhor, eu acho que ele toma decisões melhores. 1 contra 1 é muito parecido, vejo até mais recursos para menos espaço no Rodrigo do que no Vinícius, e aí, de fato, na velocidade, acho que o Vini vai ganhar. Só que ele é mais intenso, né? E essa intensidade o Real Madrid precisou em determinado momento, porque o Rodrigo, quando chega lá, ele já chega no Real Madrid um pouco mais assentado. O Vinícius chega numa crise de DNA ali, cara, o que a gente vai ser agora, né? Saiu o Zidane, saiu o Cristiano Ronaldo, e aí? E o Vinícius, até por essas saídas, ele pega uma titularidade mais rápida do que, por exemplo, o Rodrigo, que chega num contexto já onde você tem a coisa um pouco mais calma. Então, pro Rodrigo, é mais difícil ganhar minutagem do que foi para o Vini. E o Vini, em determinado momento, foi o melhor jogador do Real Madrid, ou o mais importante, intenso, indo para jogo, tentando jogada, e o torcedor tava precisando daquilo, né? Tava um pouco carente e tal, e os números impactavam ali no começo, até de tentativa e tal, não em gols, em assistência e tal, mas na tentativa de drible por jogo, de finalização, de criação de jogada. Errando, é verdade, mas tentando. E aí ele se machuca, num momento que ele tava crescendo. E quando ele volta, ele já volta num outro cenário, né? O Rodrigo já tava lá e tal, e até tem um momento em que o Rodrigo é a preferência e não o Vinícius, depois isso troca, tanto que o Rodrigo tem a grande atuação de um garoto desses na Champions, ela é do Rodrigo e não do Vinícius, mas num geral, o Vinícius Júnior, por exemplo, pós-pandemia, ele em alguns jogos foi o melhor jogador do Real Madrid em campo. Então isso conta a favor do Vinícius, que para o Real Madrid entregou mais por enquanto, até pelo contexto que eu expliquei. Então no Real Madrid, o Vinícius Júnior jogou mais e tem sido mais importante do que o Rodrigo. Num geral da carreira, eu acho o Rodrigo mais jogador. Se eu pudesse apostar, eu acho que o Rodrigo vai dar jogador mais que o Vinícius. Só que o Vinícius está num momento muito importante, ganhando minutos, sendo titular e sendo importante para um Real Madrid que fatalmente vai ser campeão espanhol e pode de repente beliscar uma Champions. Então isso pode alavancar muito os holofotes ainda mais em cima do Vinícius Júnior. Repito, no Real Madrid, o Vinícius Júnior, apesar de números próximos, ele tem mais impacto na equipe, ele é responsável por um percentual maior de gols, apesar de, óbvio, ter mais minutos, ter mais jogos, ter mais tudo. Então, num geral, o Rodrigo joga mais que o Vinícius. Pra mim, no Real Madrid, o Vini entregou mais que o Rodrigo. Por enquanto, isso pode mudar. Beleza? Polêmicas vazias clubista chegando ao fim. Lembrando, está voltando a Liga dos Campeões. A Super Champions, a Champions fora de série, começa ou retoma no dia 7. E aqui vale a gente reforçar, é algo que não será repetido. A gente tá vivendo um momento excepcional e vai ser uma Champions excepcional. Então, prepara o seu sofá, porque a coisa vai ficar muito doida. Beleza? Nós estamos juntos. Um abraço.